Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui juntos nessa manhã de quarta-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, nós queremos meditar com vocês hoje com a leitura de Números, capítulo 15. Esse é um texto em que o Senhor fala com Moisés o que o povo de Israel deveria trazer como contribuições a partir do momento em que eles tomarem posse da terra prometida. Então o povo de Israel está nesse momento na transição do Egito, onde eles eram escravos, caminhando rumo à promessa da terra prometida, rumo àquela conquista, e o Senhor já está orientando como eles agiriam ao chegar lá. Então que isso também possa servir como exemplo para nós prepararmos nossos corações para as promessas que Deus tem para o nosso futuro. Que quando a bênção que você está esperando, a promessa que você está esperando chegar na sua vida, você possa se lembrar do Senhor, trazendo a Ele as primícias da sua bênção, trazendo a Ele a sua gratidão, as suas ofertas. Lembrando que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 9, que Deus ama quem dá com alegria. Ninguém deve contribuir por pesar ou por obrigação, mas conforme decidiu no seu coração, voluntariamente, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém. É uma bênção para nós ter vocês aqui para participar conosco diariamente dessa meditação. Sim, vamos orar então? Quer orar por nós? Vamos orar. Obrigado, Pai, pela sua preciosa palavra. Nós a recebemos com gratidão e fé, pedimos que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, fale conosco, Sim, aplique a Pai. Tua palavra, Pai, em nossas mentes e corações, nos dando clareza e revelação. Nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então diz assim: o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando entrarem na terra que dou a vocês para a sua habitação e apresentarem ao Senhor uma oferta de bois ou de ovelhas, preparada no fogo, como aroma agradável ao Senhor, seja holocausto, seja sacrifício, para cumprir um voto, ou como oferta voluntária, ou como oferta relativa a uma festa. Aquele que trouxer a sua oferta apresentará também ao Senhor uma oferta de cereal de um jarro, da melhor farinha amassada com 1 litro de óleo. Para cada cordeiro do holocausto ou do sacrifício, prepare 1 litro de vinho como oferta derramada. Para um carneiro, prepare uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha com 1 litro de óleo e 1 litro de vinho como oferta derramada. Apresente-a como aroma agradável ao Senhor. Observe que havia várias regulamentações, vários detalhes que a partir do momento em que eles trouxessem a oferta, eles deveriam obedecer. Algo que eu já comentei no início dessa meditação é que hoje nós somos incentivados a doar, a contribuir, seja numa igreja que você frequenta para abençoar pessoas ao redor na sua vida, sempre voluntariamente, não por obrigação, não como um pesar, mas com gratidão, com voluntariedade. Mas algo que nós aprendemos nesse texto é que a oferta ela sempre tem algumas exigências. Não é porque nós vamos dar que nós vamos dar do pior. Não é porque nós estamos dando voluntariamente nós podemos entregar qualquer coisa. É bastante importante, ao fazer uma contribuição, você procurar entregar do melhor e pedir ao Espírito Santo orientação também, direção sobre o que até mesmo doar. Quando algum de vocês preparar um novilho para o holocausto ou para sacrifício, para cumprir voto especial ou como oferta de comunhão ao Senhor, traga com o novilho uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com meio galão de óleo. Traga também meio galão de vinho para a oferta derramada. Será uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Cada novilho ou carneiro, ou cordeiro ou cabrito deverá ser preparado dessa maneira. Façam isso para cada animal, para tantos quantos vocês prepararem. Então era para preparar o animal com o vinho, né? Com essa oferta derramada de vinho também. E o que o Senhor está orientando, isso é Deus falando com Moisés para orientar o povo de Israel. Nós cremos que hoje nós ofertamos voluntariamente, mas é sempre importante nós buscarmos ouvir do Senhor o que Ele quer que nós possamos ser um canal dele para entregar às pessoas ao nosso redor ou à congregação da sua igreja, seja o que for a sua oferta. No verso 13 diz que todo que for natural da terra, ou seja, nascido entre o povo de Israel,
deverá proceder dessa maneira quando trouxer uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. E se um estrangeiro que vive entre vocês, ou entre os descendentes de vocês, apresentar uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor, deverá fazer o mesmo. A Assembleia deverá ter as mesmas leis, que valerão tanto para vocês como para o estrangeiro que vive entre vocês. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações, que perante o Senhor valerá tanto para vocês quanto para o estrangeiro residente. A mesma lei e ordenança se aplicará tanto a vocês como ao estrangeiro residente. O Senhor disse ainda a Moisés: diga aos israelitas: quando vocês entrarem na terra para onde os levo e comerem do fruto da terra, apresentem uma porção como contribuição ao Senhor. Apresentem um bolo feito de primícias da farinha de vocês. Apresentem-no como contribuição da sua colheita. Em todas as suas gerações vocês apresentarão das primícias da farinha uma contribuição ao Senhor. Sim, isso nos lembra também que essa lei que nós estamos lendo, lemos em Levítico, estamos lendo em Números, é uma lei que foi dada a Israel quando ele foi criado como um povo. Então, assim, cada nação hoje tem a sua própria lei, e isso inclui o pagamento de impostos e taxas. Naquela época, o governo do povo de Israel se dava através do sacerdócio levítico. As decisões em casos de lei, as decisões em relação à nação avançar, quando eles fizeram a distribuição de terras, tudo isso passou pela palavra de Deus através dos levitas, tanto Moisés, Arão, como depois também os seus descendentes. Então, de certa forma, essa contribuição que o Senhor está orientando a eles que fizessem, tanto nessa ocasião de tomar posse da terra prometida, como no futuro, através das festas sagradas que eles tinham anualmente, essa contribuição também pode ser enxergada como uma taxa ou um imposto que era utilizado para sustentar aqueles que realizavam o governo da nação de Israel. Aí nós vamos ler mais um trecho no capítulo 15 que fala sobre as ofertas pelos pecados involuntários. Verso 22. Se vocês pecarem e deixarem de cumprir todos esses mandamentos, tudo o que o Senhor ordenou a vocês por meio de Moisés, desde o dia em que o ordenou e para todas as gerações, e se isso for feito sem intenção, não for do conhecimento da comunidade, toda a comunidade terá que oferecer um novilho para o holocausto de aroma agradável ao Senhor. Também apresentarão com sua oferta de cereal uma oferta derramada, conforme as prescrições, e um bode como oferta pelo pecado. O sacerdote fará propiciação por toda a comunidade de Israel, e eles serão perdoados, pois o seu pecado não foi intencional. E eles trouxeram ao Senhor uma oferta preparada no fogo, e uma oferta pelo pecado. A comunidade de Israel toda e os estrangeiros residentes entre eles serão perdoados, porque todo o povo esteve envolvido num pecado involuntário. Então a lei de Moisés prescrevia que quando um pecado, uma transgressão à lei, por isso quando nós lemos algumas cartas como 1 João, até mesmo Tiago, que inicialmente foram escritas primariamente para o povo de Israel, João fala que alguns pecados não são para a morte. Ele não está dizendo que o pecado não resulta em problema. O apóstolo João está falando especificamente da transgressão da lei, uma exigência da lei de Moisés que não é cumprida. Então, se era algo não intencional, eles poderiam oferecer ofertas pedindo perdão e eles teriam seus pecados perdoados. Agora, veja no caso de um pecado intencional, uma pessoa que sabe o que a lei ordenava e intencionalmente, voluntariamente escolhia desobedecer. Se, contudo, apenas uma pessoa pecar sem intenção, ela terá que trazer uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará propiciação pela pessoa que pecar, cometendo uma falta involuntária perante o Senhor, e ela será perdoada. Somente uma lei haverá para todo aquele que pecar sem intenção, seja ele israelita de nascimento, seja estrangeiro residente. Mas todo aquele que pecar com atitude desafiadora, ou seja, escolhendo voluntariamente fazer publicamente o que sabe que é contra a lei, seja natural da terra, seja estrangeiro residente, insulta o Senhor.
e será eliminado do meio do seu povo. Isso é próprio Deus falando com Moisés como se trataria na nação de Israel, fosse um natural da terra ou um estrangeiro residente. Verso 31, por ter desprezado a palavra do Senhor e quebrado os seus mandamentos, terá que ser eliminado. Sua culpa estará sobre ele. Certo dia, quando os israelitas estavam no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no dia de sábado. Aqueles que o encontraram recolhendo lenha levaram-no a Moisés, a Arão e a toda a comunidade, que o prenderam porque não sabiam o que deveria ser feito com ele. Então o Senhor disse a Moisés: o homem terá que ser executado. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim, toda a comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: façam borlas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Quando virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhes obedeçam e não se prostituam, nem sigam as inclinações do seu coração e dos seus olhos. Assim vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos, e para o seu Deus vocês serão um povo consagrado. Eu sou o Senhor, o seu Deus que os trouxe do Egito para ser o Deus de vocês. Amém. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Moisés está então pela orientação de Deus, direta de Deus, preparando esse povo para se tornar uma nação, não apenas qualquer nação, mas um povo consagrado ao Senhor, de quem o Senhor estava planejando trazer o Messias, o Salvador, que traria bênção para todos os povos. Sim, então vamos orar pedindo ao Senhor para abençoar a nossa família, que nós possamos viver os planos, os propósitos de acordo com o que Deus tem para nós. E a gente continua falando, se você quiser deixar nos comentários desse vídeo, seja qual rede social você esteja assistindo, você pode deixar seu pedido de oração, que é um prazer para mim e Tiago orarmos pelos seus pedidos, pelos nossos pedidos. Nós todos os dias, né, oramos pelas nossas causas e todas aquelas que têm chegado a nós, pelos familiares, pelos filhos, pelos netos, e que Deus possa abrir os caminhos, as oportunidades, tudo aquilo que tem realmente sido colocado diante dele com fé. Então vamos colocar, você pode também declarar agora nesse momento junto conosco durante a sua oração. Vamos orar então pelos nossos pedidos. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença em nossas vidas. Obrigado, Pai, por quem o Senhor é. O Senhor declara que o Senhor é o nosso Deus. E nós sabemos, Pai, que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Senhor. O Senhor é o nosso Salvador. E nós colocamos a nossa esperança em Ti. Colocamos os nossos olhos em Ti, Pai, como na tua palavra diz, que aqueles que olham para Ti estão radiantes de alegria, Pai. Que a nossa alegria, Pai, venha do Senhor. Que a nossa força venha do Senhor. Que a bênção sobre a nossa família, Pai, seja o Senhor, Pai, nos abençoando, abrindo os caminhos, dando as direções. E eu declaro em especial e oro, Pai, em concordância com cada um desses amigos, amigas, Senhor, familiares que se unem, Pai, em oração conosco, que a Tua bênção, Pai, seja sobre o lar deles, que a paz do Senhor, Pai, esteja sobre o lar de cada um de nós, que haja harmonia, que haja amor, que haja milagres, Pai, que haja reconciliação, restauração, cumprimento das promessas do Senhor, Pai, sobre cada uma das famílias que tem se unido aqui em fé, Pai, em confiança, que o Senhor tem cuidado de nós. Então nós entregamos esse dia a Ti, todo o restante dessa semana, os nossos filhos, as nossas causas, nós colocamos todas diante de Ti, Pai, sabendo que o Senhor nos ouve e recebe o nosso clamor. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por participar conosco, continue encorajado, insistindo conosco, persistindo na leitura do Pentateuco. Eu reafirmo que temos dito aqui
que a partir do momento em que nós lemos o Pentateuco, esses 5 primeiros livros da Bíblia, nós aprendemos bastante sobre o nosso relacionamento pessoal com Deus e ganhamos uma compreensão bíblica de como um todo muito mais profunda. Sim. Então nós somos gratos pela oportunidade de fazermos essa leitura juntos. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Vamos ganhar sabedoria e entendimento juntos